Então, na aula anterior, eu estava sempre olhando para cá para o pessoal que eu estou gravando, tá? Então, vocês também podem perguntar aqui que estão no presencial. Na aula anterior, nós vimos algumas coisas em relação à classificação de ângulos. Boa noite, senhor. Boa noite. Deixa eu ver quem está falando aqui. Alessandra, senhor. Ah, não, tudo bem, Alessandra não falta. Alessandra, tu que estava nas outras aulas, praticamente eu dei algumas aulas só para ti. Eu havia... Tu me ouve bem aí? Ouço. Tá bom. Eu havia explicado em uma aula sobre classificação, então, de triângulos quanto a lados, e depois eu falei um pouco de triângulo retângulo, ok? Você lembra que eu falei um pouco de Pitágoras também? Fiz algumas considerações? Sim, lembro que a gente fez até um negócio no quadro para provar e tal. Para provar que estava certo, perfeito. Isso. Então, ok. O que eu vou fazer hoje? Eu pensei em começar, então, trigonometria no triângulo retângulo, mas eu acho importante dar essa classificação antes, e depois dessa classificação, então, ainda na aula de hoje, que vai até as 15 para as 10, eu consigo começar, então, a trigonometria no triângulo retângulo, ok? Classificação de triângulos quanto a ângulos. Pessoal, quanto a ângulos. A primeira coisa que nós temos que lembrar, então, é que na aula anterior, e a aula que está gravada, o pessoal que está aqui no presencial pode acessar depois ali, tem um vídeo que é só a classificação de triângulos quanto a lado. E aí eu falei sobre o triângulo que tem todos os lados iguais, que é o triângulo equilátero. Falei sobre o triângulo que tem dois lados iguais, ou congruentes, na geometria, que é o isósceles. E o triângulo que tem três lados diferentes, ou não congruentes, que é o triângulo escaleno. Hoje, como a relação se relaciona a ângulos, eu vou começar então falando sobre o triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Depois do triângulo retângulo, eu vou falar então sobre obtusângulo, obtusângulo, acutângulo. Uma forma, então, talvez que facilite para vocês saber se eu estou falando dessa classificação quanto a lado ou quanto a ângulo, é ver o prefixo, então, ou melhor, o sufixo. Aqui, ó. Ângulo. O que está se falando em ângulo? O que está se falando em ângulo? Então, quando eu estiver falando em retângulo, acutângulo ou obtusângulo, em relação a triângulos, né? Ou seja, triângulo retângulo, triângulo acutângulo ou triângulo obtusângulo, eu estou me referindo à classificação quanto a ângulo. Na aula anterior, ou duas aulas anteriores, eu não me lembro muito bem, eu expliquei para vocês o que era um ângulo reto. Deixa eu colocar em algum lugar aqui. Um ângulo reto. Alguém sabe aqui no online ou no presencial o que é um ângulo reto? Por exemplo, se eu pedir para classificar um triângulo para vocês, isso nós fizemos na aula anterior. Nós falamos sobre o triângulo e classificamos ele como polígono. É um polígono e ele era um triângulo, um polígono de três lados. E classificamos ele quanto a lado. Era um triângulo isósceles. Isso eu lembro da última aula. Era um triângulo isósceles, tinha dois lados congruentes. E depois eu acrescentei mais uma classificação, que era um triângulo isósceles retângulo. Por que era retângulo? Porque possuía um ângulo reto. E agora eu estou fazendo a pergunta para vocês, fiz a pergunta para o pessoal aqui que é no presencial também, o que é um ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo de 90 graus? É um ângulo de 90 graus, perfeito. Um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus que tem aquele simbolozinho, né, gente? Que é um cantinho assim com um quadradinho e uma bolinha assim. Um pontinho. Ah, caneta. Voltamos à saga das canetas de novo, senhor? Eu tinha que deixar elas de quadradinho de 8, mas não deixei. Vou ter que chegar em casa e fazer isso. Daí a tinta cai, né? Então eu vou desenhar um triângulo retângulo. O que vocês acham que caracteriza, então, um triângulo retângulo?
É um triângulo reto? Não, é um triângulo que possui um ângulo reto. Vejam bem. Ah, quase acertei, senhor. Quase acertou, perfeito. Tá. Vocês concordam comigo que isso aqui, essa minha régua grandona, ela tem um formato, então, de um triângulo retângulo, ok? Porque possui um ângulo reto aqui no cantinho. Eu posso até desenhar, azar, a régua é minha mesmo. Ó. Ó. Esse símbolo aqui significa ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus. Esse triângulo meu aqui, essa régua em formato triangular, é uma régua que possui um ângulo de 90 graus. Notem, eu vou virar ela agora, tá? Para poder trabalhar. Se eu pegar ela e fizer esse movimento aqui, que movimento é esse? Rotação. Esse triângulo retângulo, que é a minha régua, que eu estou pegando como exemplo, que é um triângulo retângulo, todo mundo concorda comigo, né? Se eu fizer esse movimento de rotação, concorda comigo? Ele vai deixar de ser triângulo retângulo? Não. Nenhuma forma, quando está em rotação, translação e reflexão, deixa de ser um triângulo ou um retângulo. Perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou fazer um desenho dele aqui, vou usar a própria régua, para mostrar para vocês que não devem viciar o cérebro de vocês a olhar um triângulo retângulo disposto sempre da mesma forma. Então eu peguei um triângulo retângulo, geralmente ele tá bonitinho assim, né, gente, ó. Assim ou assim, certo? Livro didático, o professor ensina assim. Aí na prova, chega isso daqui. Aí na prova tu olha e pensa, poxa, mas isso aí não é um triângulo retângulo. Mas nós já sabemos aqui, ó, tá a prova que aquilo ali possui um ângulo reto, ok? Que é um quarto, então, de um plano cartesiano. Porque um plano cartesiano foi a aula passada. O que eu falo aula passada, não sei se vocês estavam na aula ou não. Na aula passada eu falei, então, que no plano cartesiano, rapidinho aqui para vocês, no plano cartesiano, cada quadrante, então tem 1, 2, 3, 4 quadrantes, cada quadrante mede, então, 90 graus. Caneta, piroto. 90 graus. Então, basicamente, a ideia aqui, eu posso encaixar isso daqui, esse ângulo de 90 graus ali, que ele vai dar certinho naquele quadrante. Então, nós sabemos que esse ângulo aqui é de 90 graus, e esse meu triângulo é um triângulo retângulo, porque possui um ângulo igual a 90 graus. Então, aqui, um ângulo reto. O que ele possui? Um ângulo reto. Não confundam ângulo reto com ângulo raso, tá? Tem gente que pensa que ângulo reto é quando tu tem algo assim, ó. Isso aqui é 180, porque a horizontal é reto. Não, reto é 90 graus. Isso aqui. Certo? Isso aqui, ó, ângulo raso. Isso aqui é ângulo reto. Igual a 90 graus. Perfeito. Já falei, então, sobre o triângulo retângulo. Agora eu vou falar sobre o triângulo acutângulo. Acutângulo. Então, o que vocês acham que é o triângulo acutângulo? Qual é a característica dele que vocês possam pensar? Aqui, nós temos um triângulo. Esse triângulo tem os 3 lados iguais. Certo? Vou apagar essa linha central que eu usei só para construir ele. E esse triângulo, sabidamente, nós não temos nenhum ângulo de 90 graus. Vocês concordam comigo? Por que não, professor? Porque não tem, gente. A gente já sabe que esse cantinho aqui, ó, tem 90 graus. Eu vou girar ele aqui. Vou até marcar, então, para o pessoal concordar comigo. Tem 90 graus. Se eu pegar esse canto aqui, ó, você concorda comigo que esse ângulo interno do triângulo é menor que 90?
Consegue enxergar isso? Yuri, consegue? Ok. Esse lado aqui, espera que eu vou ter que me virar aqui. Aqui no ângulo de cima, consegue enxergar então que esse ângulo do triângulo que eu desenhei é menor que o ângulo da régua? Se ele é menor que 90. Mesma coisa aqui. Então, ângulo menor que 90. Nós temos 3 ângulos menores que 90. Então, definitivamente, ele não é um triângulo retângulo, ok? Nós temos aqui o tal do triângulo acutângulo. Se refere a ângulo agudo. E tem três ângulos. Tem 3 ângulos agudos. Agudos. O que são ângulos agudos, então? Ângulos agudos são ângulos, então, menores que 90 graus. Então, menores que 90 graus. Perfeito. E aqui eu vou salientar, então, um ângulo reto. Aqui, 3 ângulos menores que 90. E agora nós falamos então sobre o triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, o acutângulo, que tem 3 ângulos agudos, e o obtusângulo, gente. O obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. Vejam bem, pergunto para vocês. Este ângulo aqui, deixa eu pegar a canetinha vermelha. Este ângulo aqui, ele... Este ângulo aqui, ele é menor, igual ou maior que 90 graus? Menor, o colega disse que é menor. Aí no online, vocês concordam comigo? Sim. Concorda? Menor, todo mundo concorda, eu também concordo, menor. Pergunto para vocês, esse ângulo aqui, ele é menor, igual... Não, é menor, igual ou maior que ângulo reto? Menor. Menor também. Então, nós temos 2 ângulos que são menores do que 90 graus. But... Ô, senhor, isso me lembra muito aquele plano cartesiano que a gente fez, que tem esse mesmo triângulo aí, e ele é menor. A gente mediu ele no plano cartesiano. A minha ideia, quando eu fiz aquilo, depois se o pessoal for assistir a aula, vai saber do que a colega está falando aqui. Também vocês vão estar vendo o que ela está falando depois na edição. Mas que eu coloquei, então, o ângulo... Coloquei o quê? Eu vou fazer aqui, ó. Eu coloquei na aula anterior a origem do plano cartesiano bem no vértice. E daí vocês conseguem ver, ó. Pensando que isso aqui é um plano cartesiano, a linha horizontal... Eixo X, vocês aprenderam isso no primeiro ano, ensino médio. Eixo vertical, de pé. Eixo Y. Mas a gente não está aqui pensando em eixo Y e eixo X, mas sim pensando, fazendo uma associação, uma comparação, que se porventura eu colocar este vértice aqui, porque o encontro de 2 lados de um polígono é chamado vértice. Esse vértice na origem do sistema cartesiano, eu posso, então, por comparação, é aí que vem a sacada, ó. Por comparação, fazer isso aqui, ó. Vocês conseguem notar que esse ângulo aqui, ele é maior que 90? Fazendo a associação fica muito mais fácil. Então, aquele ângulo ali é um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Hã? Aí que tá. Seria de 180 se fosse assim, ó. O colega falou aqui no presencial que é 180. Ele seria 180 se ele completasse todo o quadrante ali, ó, de 2. Daí seria 180. Perfeito. A colega aqui falou a resposta certa. Até aqui, colega, no primeiro quadrante, ele tem 90 graus. Cada quadrante mede 90. Para ele ser 180, ele teria que fechar o segundo quadrante. Aí seria 180. Mas se tu for ver bem, ele corta antes. Então, aqui, ó, ele não chega a concluir o 180.
A gente conclui com isso por uma associação, ó, fazendo uma associação. Isso aqui não é comum, tá? Nem na prova, acho que nem professor faz essa associação no plano cartesiano. Mas se você pegar esse ângulo, que é igual a esse, a mesma amplitude, a mesma abertura, e associar dentro do sistema cartesiano, tu vai ver que ele é maior que 90 graus, mas ele não chega a 180. 120. Vamos, o colega está chutando aqui 120, 130 graus. Pode até ser. Ou se a gente for fazer ser mais cri-cri, mais chato ainda, se a gente pensar que aqui é o meio, ó. Se aqui é o meio, então aqui é 45, aqui é 45, colega. Eu acho que ele passa do 120. Ele ia chegar ali ele é 90, mais 40, ia dar quanto? 130 por aí? Mais até? Até mais? 140? 135. O colega chutou 135. Isso é um chute, tá, gente? Aproximação. Mas essa aproximação, esse pensamento dele não está errado, porque ele já está associando a amplitude do ângulo a alguma numeração. Perfeito? Então, aqui, ó, se porventura, se vocês quisessem fazer alguma associação, por exemplo, aqui, vamos supor, ó, colocando um plano cartesiano aqui, vocês sabem que esse ângulo aqui é menor que esse. Então, não seria dois ângulos de 45 para dar 90, por exemplo. Então, é uma espécie de associação matemática lógica de amplitude de ângulo, colocando a origem do sistema cartesiano em cada vértice para vocês se instrumentalizarem de observar, então, um triângulo e notar que aquele ângulo é um ângulo agudo, reto ou obtuso. Perfeito? Perguntas? Dá para copiar? Tá, só deixa eu colocar aqui embaixo, então, a definição do ângulo. Desculpa, só deixa eu colocar, então, aqui embaixo a definição do obtusângulo, do triângulo obtusângulo. Um ângulo obtuso maior que 90 graus e menor que 180. Então, o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180. E menor que 180. Então, fiquem à vontade para copiar, então. Vou dar um tempo para vocês. Boa sorte, que eu vou ter que ter uma ajuda de bicicleta que já vai para comer. Uma ajuda? Pessoal, antes de eu apagar, eu queria classificar esses triângulos quanto a lado e quanto a ângulo. Vamos lá. Foi da Ana Luísa. Tá, vamos lá. Esse triângulo, nós sabemos que é um triângulo, retângulo, ou seja, classificamos quanto a polígono, classificamos quanto a triângulo, quanto a ângulo, e agora eu quero classificar quanto a lado. É escaleno, só. É escaleno? Eu acho que é. Ele tem 3 lados diferentes, né? Tá. Esse lado aqui tem uma medida, concorda comigo? Sim. Esse lado aqui tem outra medida, concorda comigo? Sim. Esse lado aqui tem a mesma medida que esse? Não. Não sei, agora fiquei em dúvida. Vamos É lá. isósceles, senhor? Vocês acham que essa minha régua aqui, porque foi baseada na régua, essa minha régua aqui, se eu fosse classificar ela quanto a lado, ela é equilátera, ou seja, é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno? Equilátero. Que é os 3 lados iguais. 3 lados iguais? Esse lado aqui é igual a esse tá, dois. não! Errou! E a minha melhor aluna, não falta aula nenhuma, né? Calma aí. Ela tava tomando água, senhor. Pessoal, esse lado aqui, ó, congruente a esse, né, essa simbologia, e esse lado aqui é o lado não congruente aos outros dois. Então eu tenho 2 lados congruentes e um diferente.
Se eu tenho dois lados congruentes, eu tenho dois lados iguais. Se eu tenho dois lados iguais, significa que esse cara aqui é congruente àquele, e esse aqui é um triângulo retângulo isósceles. Fechou? Fiquei triste agora, eu vou olhar as aulas de novo. Ficou triste, ó. O colega disse que ficou triste aqui, viu só? Não dá nada, faz parte. Esse aqui, triângulo, acutângulo. Equilátero. Equilátero? Tem certeza? Ô, senhor, não, senhor, não vem não. Não Tá vem certo. não, senhor. Tá certo, tá certo. Equilátero. Não, tá bom, só para ver se estava atento. Equilátero. Muito engraçado. Por que equilátero? São três lados congruentes. Quando eu construí ele, eu falei para vocês que ia fazer um triângulo com 3 lados de 40, ou seja, 3 lados congruentes, ou seja, equilátero. E aquele lá, triângulo... É escaleno. Agora sim, triângulo escaleno. Agora tá atento. Escaleno, perfeito. O triângulo escaleno, então, tem 3 lados incongruentes, 3 lados diferentes. Então, um tem uma medida, o outro tem outra medida e o outro tem uma terceira medida. Essa simbologia aqui se refere, então, a medidas incongruentes, ou seja, medidas diferentes. Triângulo, retângulo, isósceles. Ah, eu escrevi errado. Peraí, vamos arrumar. Vamos arrumar. Não, muito bom. Quando for assim, isósceles. Agora tá certo. Mas nem eu sei, eu nunca escrevi. Vamos ver aqui, isósceles. Tem o Google aqui. Fechou. Posso apagar? Alguma dúvida aqui no pessoal que está em casa? Pessoal que está aqui? Vou apagar, então. Certo. Ô, senhor, deixa eu tirar um print, pera. Pode tirar, fica à vontade. Semana que vem eu já vou botar uma listinha para nós já entrar nas matemáticas malucas aí. Daí eu vou postar. Nossa, que susto. Eu vou postar e a gente já vai começar a calcular coisa. Agora eu vou começar a explicar a trigonometria no triângulo retângulo e vamos que vamos. Mas eu sei que vocês não sabem, por isso que eu pego a ideia. Pronto, senhor. Pronto. A ideia é que eu consiga construir com vocês. Só um pouquinho. Falando de Vasco. Ô, Ana, me tira aquele troço lá. Aquele rolo lá. Na minha cabeça. Valeu. Só para não desconectar o fone aqui. Ô, senhor, quando que vai ter aula de novo contigo? Aula comigo, cara, eu acho que semana que vem eu vou dar aula para as 200, daí eu acho que só na outra. Na outra. Na outra, né? Aí eu vou aí daí. Tá? Eu não sabia que era hoje. Tem que ver no calendário. Quer dizer, eles estão sempre mudando. Então, eu tô dizendo que é na outra, mas aconteceu uma mudança aí. Outra informação que eu queria passar para vocês é que nesse período, então, se a gente não tiver aula semana que vem, eu vou dar um gás para poder postar todos os vídeos atrasados, que tem mais uns 5 ou 6, que daí eu faço o corte da aula, e já vou postar outra lista. E a partir do que eu explicar hoje, se alguém conseguir fazer alguma coisa, façam. Se não, na próxima aula eu vou fazendo passo a passo com vocês, vou imprimir para quem for vir, e para quem estiver em casa para poder acessar o aplicativo aí e acessar o arquivo.